Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Muitas aulas, muitas dicas especiais de processo civil para você. Nossa aula de hoje, contestação. Pois bem, amigos, a nossa análise de hoje será do artigo 335 ao artigo 342, tratando diretamente da contestação. Vamos começar falando o seguinte: contestação para o procedimento comum, contestação para alguns procedimentos especiais. Se porventura a parte for citada em uma ação de execução, meio de defesa, embargos à execução. Se for monitória, meio de defesa, embargos monitórios. Se for intimado para cumprir uma sentença, meio de defesa, impugnação ao cumprimento de sentença. Preciso utilizar a contestação somente nas situações onde essa terminologia é a correta, para que não haja confusão. Contestação é aquela defesa geral, onde o réu deve concentrar todos os seus argumentos e alegações. A novidade que nós temos para o Código de Processo, você que advoga, que já é estagiário, ou você que está se preparando para um concurso público, é que agora nós temos o quê? Essa concentração. Se antes os meios de defesa eles eram em apartado, algumas impugnações, exceções, a própria reconvenção, agora tudo em uma única peça processual, ok? Bom, se eu estou querendo contestar, se eu pretendo apresentar a minha contestação, esse meu meio de defesa, eu vou ter que apreciar o quê? Verificar o prazo. Prazo 15 dias úteis. É lógico, nós temos aquela possibilidade de prazo em dobro, do qual eu chamo dos superpoderosos, a depender quem é o réu. Daí não fica nessa norma aqui do prazo de 15 dias úteis. E um cuidado muito especial que eu sempre comento com os meus alunos em sala de aula, nos nossos cursos, na nossa pós-graduação, é o início desse prazo lá do 535 incisos. Toma cuidado. Ok? Eu tenho que contar da data da audiência, da data que a parte contrária protocolou dizendo que não pretende audiência de conciliação. Então, muito cuidado nessa análise para que não haja, o escoamento do prazo, para que eu não perca esse prazo de apresentar a minha contestação. Olha só. As regras que nós temos aqui em relação a essa contestação que nós estamos trabalhando hoje, estudando hoje, tem tudo a ver com o princípio da eventualidade. Eu vou fazer a leitura para vocês do artigo 336. Olha só o que diz ele. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretendem produzir. Para você que já assistiu a nossa aula sobre petição inicial, você viu que lá na inicial eu já indiquei as provas que eu pretendo produzir. Se eu estou protocolando a minha contestação, eu também, além dessa impugnação específica, inclusive dos documentos, eu também posso perfeitamente, se me permitem, eu devo também indicar quais serão as provas que eu pretendo produzir. E olha só, o artigo 341 do Código de Processo Civil, ele também fala dessa necessidade de impugnação especificada. Olha só, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. E olha o risco, hein? Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, ok? É claro que uma ou outra questão, a depender do caso concreto, se eu não tinha conhecimento, se eu não tinha o documento, eu posso adiante apresentar ao juiz, apresentar ali a tese, apresentar o documento do qual ele vai verificar se acolhe ou não. Mas o fato é que o 336 e o 341 devem ficar aí,
à vista do réu, aquele que vai apresentar o meio de defesa. Essas defesas que nós estamos tratando aqui, elas podem ser defesas processuais ou defesas de mérito. Então vamos lembrar, o Ederaldo disse que agora esse meio de defesa, essa contestação, são alegações concentradas. E olha só, o 337 ele já me dá um rol, algumas situações de antes de adentrar ao mérito, eu posso discutir. E olha só, resumidamente, são 13 incisos. 337 do Código de Processo Civil. São 13 incisos, são 6 parágrafos. De forma resumida, diz que eu posso, na contestação, além do mérito, além do principal, dos pedidos feitos, eu posso impugnar o valor da causa, impugnar a gratuidade, decidir e discutir a nulidade de citação. Eu posso tratar da incompetência, alegar que a petição inicial foi apresentada ao juízo incompetente. Eu posso perfeitamente também indicar aquelas questões de intervenção de terceiros. Aliás, vamos ter uma aula específica aqui no nosso canal sobre intervenção de terceiros. Lembram? Denunciação à lide, chamamento ao processo. Tudo isso em preliminar da minha contestação. Posso falar da inépcia, posso falar de litispendência, de conexão, de coisa julgada. Então esse 337 me dá ali aquele rol, aquela sequência de situações que eu posso invocar como meio de defesa do meu cliente. Tudo bem? Então vamos lá, voltando. Quer dizer então que na contestação as alegações são concentradas. Sim, elas devem ser apresentadas dentro dessa peça processual. E é claro, quando eu vou apresentar uma contestação, o que eu posso verificar juntamente ao meu cliente? Que eu, advogado do réu, eu tenho uma situação conexa contra o autor. Então eu posso formular o quê? Vamos lembrar o termo? Eu posso formular uma reconvenção. Reconvenção nada mais é do que aquele contra-ataque. Entrou com ação contra o réu e o réu fará também um pedido contra o autor em forma de reconvenção, que também deverá ser apresentada juntamente com a peça contestatória. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão, importante, importantíssimo. O prazo da sua contestação e quando começa a contar o prazo da sua contestação. Por vezes nós estamos em uma audiência que não teve acordo, não teve conciliação, ok? O juiz encerra, então dali já começa a contar o prazo. Atenção! Por vezes nosso cliente recebe o mandado de citação dizendo que o prazo da contestação é da juntada do mandado. Atenção total também, para que não perca esse prazo. Prazo 15 dias úteis, ok? Se você verificar a questão de feriado, local, atenção também para que não haja perda desse prazo de manifestação. Olha só, eu fiz aqui para vocês uma relação do que eu posso alegar antes do mérito. E também nós temos uma situação muito interessante nesse código, onde eu, advogado do réu, vou alegar que sou parte ilegítima. É aquele negócio, olha, excelência, não sou eu não. O réu aqui é o João, não sou eu. Então, nesse caso em especial, eu vou estar invocando o artigo 338 do Código de Processo Civil. É possível, quando eu alego a ilegitimidade de parte, dizendo que eu não sou o verdadeiro réu, que haja uma alteração, uma substituição no polo passivo. Lógico, a partir do momento que o autor da ação, que o requerente da ação reconhece, realmente eu entrei com ação contra a pessoa errada. E o réu está dizendo que não é ele, não é o réu é o João. Então o que pode acontecer? O autor, ele pode concordar e fazer a substituição. Ele poderá alterar o réu nesse processo. Só que o mesmo 338, 339 da sequência que fala dessa possibilidade de alteração do polo passivo, ele já diz também o seguinte: autor que concorda em alterar a petição inicial para colocar um outro no lugar, a substituição, deverá pagar honorários, multa de 3 a 5% do valor da causa.
Então é aquela reunião no escritório. E aí, gente? Nós, autores, nós que fizemos a petição inicial, realmente entramos com ação contra a pessoa errada. O réu alegou lá na contestação ilegitimidade e ele já indicou quem é o verdadeiro. Vamos fazer a troca? Se essa for a opção de fazer a troca, com base no 338, 339, esse autor deverá pagar aí honorários, multa de 3 a 5% para esse réu que está saindo do processo. Agora, caso queira permanecer, sem problema algum. Caso queira incluir esse novo réu, olha só, eu entrei com ação contra o José está dizendo que é o João o réu. Nada impede que eu também inclua. E daí, logicamente, se eu optar pela inclusão, eu não vou ter que pagar esses honorários ou multa. Ou seja, terá mais um réu no meu processo. É importante, importantíssimo também, que esse réu, vamos voltar agora, nós réus que estamos preparando a petição inicial, eu vou ter, se eu indicar uma situação de ilegitimidade de parte, sempre que possível, eu preciso indicar então quem é o verdadeiro réu nesse processo. Tudo bem? Vamos lembrar uma regrinha também muito interessante aí de contestação? Aquele cidadão que atua por vezes pela defensoria, que é um curador especial, advogado dativo, que vem uma intimação para que ele apresente uma defesa, uma contestação. Só que esse réu, ele não está presente. É aquela famosa situação que foi citado por edital, a depender da ação, direitos indisponíveis, enfim. Então eu continuo com aquela sistemática da contestação por negativa geral. Então, por vezes, lá pelo artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, nada impede que eu faça uma contestação por negativa geral, ok? Então, eu não preciso, se eu for um dativo, um curador especial, eu não preciso me atentar àquelas regras do 336 e do 341, que eu disse há pouco, fazer impugnação específica. Abordar todas as alegações, impugnar todas as alegações do autor. Por quê? Eu não tive a oportunidade de conversar com o meu cliente. Eu não tenho um documento sequer para juntar para se contrapor àquele que foi apresentado. Então, nessa situação aqui, nada impede que seja feita uma contestação por negativa geral. Só pode fazer contestação por negativa geral aqueles que estão lá, não é, constando do 341, parágrafo único. Do contrário, eu tenho que atender o caput do 341, que é a impugnação especificada. Ok? Bom, com relação a novas alegações após o prazo de contestação, também é possível. Olha só o que diz lá o 342 do Código de Processo. Ele fala dessa possibilidade de novas alegações. Olha só, depois da contestação, artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, ainda que eu não tenha conseguido apresentar dentro daquele prazo de 15 dias, essas novas alegações são possíveis, desde que, não é, eu acabe aí preenchendo os requisitos do artigo 342. O que é muito importante nessa análise do 335 e do 342 é que essa impugnação seja uma impugnação específica. Ok? Não deixe de impugnar a documentação, não deixe de impugnar as alegações. É aquele negócio, esqueça de pegar o modelinho daquela contestação. Veja o caso concreto, veja quais são os pedidos da petição inicial para que você possa vir com a sua defesa, com a sua contestação e impugnar cada um dos pedidos. O objetivo claro na contestação é que haja o quê? A improcedência de todos os pedidos elencados na petição inicial. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então olha só, compartilha e lembre,
curta a minha fanpage, me siga lá no Instagram e, é claro, faça a sua inscrição no nosso canal, porque aqui o CPC é na prática. Até a próxima.